Fala pessoal! Bom, eu não ia fazer mais esse vídeo, que era o vídeo do resumo do mês, porque eu acho até cansativo, acho que para muitos pode estar cansativo, mas esse mês eu faço questão de fazer, porque foi um mês que eu simplesmente deu tudo errado, cometi uma série de erros e fechei um mês extremamente negativo. Marcelo, você está triste? Não, não estou triste, eu estou consciente dos meus erros e acertando para que eu não cometa. Eu quero elencar aqui nesse vídeo o que me fez quebrar esse ciclo de consistência dos últimos 8 meses. O que eu fiz completamente o contrário. Aliás, eu fiz exatamente o que eu estava fazendo há 8 meses atrás. Ou seja, antes de eu entrar nessa rotina. Eu parei essa última semana, tradei com muita cautela, olhando, e aí eu cheguei à conclusão que eu deixei, ou seja, entrei numa zona de conforto, e o que me fez simplesmente entregar um mês de resultado. Antes de qualquer coisa, cara, para quem não me conhece, eu sou Marcelo do canal Papo de Sardinha, deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Quem está me vendo pela primeira vez, ativa o sininho, ajuda a fortalecer, faça com que esse vídeo chegue a mais gente possível. Pessoal, antes de eu falar do mês de abril, ele tem muito a ver com o mês de março. O mês de março eu viajei, eu tirei um período com a minha família e eu retornei, ou seja, eu fiz os meus trades nas viagens, no notebook ou no celular, que não é, e foi positivo, mas operando bem baixo, sem alavancar, sem nada. Quando eu voltei, eu fiz um baita resultado, ou seja, eu operei menos tempo e fiz um resultado fantástico num curto espaço de tempo, sem fazer loucura, sem fazer preço médio, sem fazer nada. Quando foi em abril, eu acho que o excesso de confiança, eu acho que foi um excesso de acomodação, eu acho que eu me acomodei no processo dos 8 meses, então eu relaxei. Eu acho que foi um relaxamento do processo, essa é a minha opinião. Eu vou descrever os erros que eu cometi um a um, que me levaram a tomar um baita prejuízo. Mas não, assim, o prejuízo, eu entreguei um mês dos meus 8 meses, estanquei na hora para que isso não virasse uma bola de neve, tá? Então o que aconteceu? Vamos lá, vamos ao mês de abril. Mês de abril, eu entrei com uma série de compromissos comerciais, ou seja, eu fechei alguns acordos comerciais e eu acabei me desdobrando entre tarefas, e isso eu acredito que consumiu um pouco mais o meu tempo e tirou um pouco mais a minha atenção, mas eu acredito que também possa ser desculpa, que muita gente opera trabalhando e dá certo e daí por diante, mas eu tenho um problema muito sério com rotina. Se eu não tiver com a minha rotina correta ali, todo dia fazendo a mesma coisa, eu acabo me distraindo se entrar no meio do caminho, no meio do processo, alguma coisa que me distraia. Mas vamos aos erros. Eu vou falar no final qual foi o tamanho do meu prejuízo, eu vou colocar na tela o tamanho do meu prejuízo, mas vamos aos erros que eu cometi. Esse mês, fora essa junção de tarefas que eu tinha, ou seja, tarefas comerciais já acertada, esse mês de maio, mês de final de abril já acertei, ou seja, final de abril já deu uma melhorada, já acertando, já identifiquei quais são esses erros e já deu uma respirada. Mas quais foram, o que eu programei, o que eu planejei para maio? Maio eu vou simplesmente operar pela mesa proprietária, e aí eu vou abrir um parêntese. Pô, Marcelo, por que pela mesa proprietária se você tem dinheiro na conta real? Porque eu achei uma baita oportunidade, na minha opinião, eu acho uma baita oportunidade operar pela mesa proprietária e congelar o seu dinheiro. Pronto, eu passei na mesa, achei que a mesa, ela me deu a oportunidade de eu pegar o dinheiro que eu tenho lá, o dinheiro que eu tenho para tradear no day trade, swing trade, e utilizar ele só para fundos imobiliários e só para swing trade em ações. Pronto. Então eu congelo meu dinheiro e opero com capital de risco da mesa proprietária. Então esse para mês de maio vai ser exatamente dessa forma. Bom,
O que eu fiz em abril que me gerou prejuízo? Eu estava bem até 11 de abril, estava fazendo uma média de 250, 300 reais, estava um resultado sensacional. Aí, porém, 11 de abril foi um dia em que, na minha opinião, eu não tinha visto, há muito tempo que eu não via um dia em que ele tivesse subindo 4.700 pontos. Nesse dia, eu esperei, eu tinha feito 2 entradas sensacionais, e essas 2 entradas elas estavam me dando 322 reais. Pronto, era para eu ter parado ali porque eu estava vendo o meu resultado. Porém, aí eu deixei o resultado fluir, não fiz mais nada. Mas quando foi no final do dia, ele já estava com 3.200 pontos, se eu não me engano. Eu operei contra a tendência, ou seja, para mim era uma exaustão de preço. Só que até aí, cara, eu não imaginei que, sinceramente, que ele ia rodar mais 1.300, 1.400 pontos. O principal erro não foi operar contra a tendência, porque eu poderia ter, como aconteceu inúmeras vezes, de operar contra a tendência numa exaustão de preço. É só você calcular as ondas de Elliott, ele subir, começar a descer, beleza. Só que não. O principal erro nessa operação é que eu alavanquei 4 vezes mais do que eu habitualmente estava acostumado a operar. Ou seja, por isso que eu disse que era o excesso de confiança. Na minha cabeça, erro completo, não há problema de admitir isso. Então, na minha cabeça, eu ali estava já no ápice do preço. Eu fiz uma análise do fluxo, o fluxo já estava começando a cair, a virar as mãos, ou seja, as informações começaram a sair do book. Eu falei, pô, beleza, eu acho que acreditei muito, não? Então eu falei, pô, vou pegar uma grana aqui e vou dar uma alavancada. Cara, foi o caos. Esse foi o maior prejuízo que eu tive no mês. Aí eu vim numa sequência, depois de ganho, depois voltei a me estabilizar, aí eu comecei novamente a ganhar. Só que o psicológico ele é sinistro, né? Tipo, você estava num processo e de repente toma uma pancada por um erro. Eu sempre falo que basta um dia para você simplesmente entregar o teu patrimônio, entregar o seu resultado, e esse é um problema do day trade, tá, gente? Então o day trade, cara, não acho que é impossível viver dele, mas o processo ele precisa ser muito bem alinhado para que lá na frente você não cometa o erro que eu cometi. Então eu peguei, nesse dia foi o dia fatal. Para vocês terem uma ideia, eu tive ou seja, esse dia foi o dia que vocês vão ver no relatório que eu estou lá com uma média de 80%, mas um dia comprometeu todos os outros. Mas eu tive uma sequência de lojas muito maior. Não fiz preço médio, depois eu não alavanquei mais, eu respeitei, parei o processo, mas eu vou elencar aqui, eu vou falar para vocês os principais erros que eu cometi no mês de abril que me levaram a ter o prejuízo e fechar positivo. Primeiro, operei alavancado contra a tendência, esse eu já tinha falado. Faltou paciência nas entradas. A partir dessa perda no dia 11 de abril, eu passei a ficar afoito, eu passei a ficar impaciente nas entradas. Então, eu comecei isso fazendo análise posterior, tá? Então eu comecei a fazer entradas ruins, eu comecei a clicar de qualquer jeito. Então eu comecei eu até postei o último vídeo que eu postei, que eu perdi 603 reais, foi onde eu falei, pô, vou parar porque eu vou acabar entregando os meus 8 meses que eu fiz de resultado. E aí foi importante para mim que não é que eu parei, eu me reavaliei e cheguei a essas conclusões aqui. Cara, acabei entrando, fiz mais operações, ou seja, teve algumas vezes que eu fiz até overtrade, ou seja, mais do que o normal, ou seja, não era para acontecer. Eu simplesmente cliquei mais, mas o principal delas
analisei mal, fiz mal as minhas análises, ou seja, na hora que eu clicava, eu fiquei cego, ou seja, simplesmente abril, ele foi um mês que eu preciso deletar, mas que, cara, de todas as minhas perdas, só para vocês terem uma ideia, eu só admito que o mercado tinha completa razão, porque o mercado estava difícil nesse dia, que foi aquela perda de R$600, ou seja, de todos os dias que eu perdi, um dia eu simplesmente entendo que o mercado estava complicado, que foi a perda dos 600 que eu coloquei no vídeo anterior. Os outros foram todos irretocavelmente erros meu. Cara, o conselho que eu dou é não baixe a guarda, eu já falei isso algumas vezes, respeite o gerenciamento de risco, não alavanque. Marcelo, você está desanimado, está triste? Não vai ser um mês que vai tirar o meu ânimo, não vai ser um mês, não, desistir não faz parte da opção, não tem isso no meu planejamento. Eu só recuei e voltei ao patamar, ao normal. Essa semana, depois daquela perda, os últimos 3 dias, eu já entrei mais consciente, entrei com mais atenção, observei mais as informações. Não está nos meus planos desistir, não existe essa opção no meu planejamento. Desistir não é uma opção, ou seja, eu vou continuar, estou operando, vou continuar operando, acertando os erros, mas a dica que eu dou, pense nas análises, pense no processo, pense e analise com muita atenção todas as entradas. Dica que eu dou, cara, cometi erro, admito os erros que eu cometi, eu não estou aqui para passar o pano, dizer que foi culpa do mercado, o mercado estava ruim completamente, não. Analisando, fazendo o meu diário de trade, anotando, olhando, corrigindo, fazendo replay, 90% dos erros foram meus, ou seja, eu errei completamente. Qual foi o meu prejuízo? R$4.445 no mês, ou seja, eu entreguei um mês desses 8 meses, que estava numa média de 3.500, 4.000, um mês eu entreguei, beleza, corrigir para que os próximos eu não cometa esses erros. Galera, maio vem, vamos com tudo, foco, toda vez que vai entrar, concentração extrema, concentração absurda, concentração desumana no processo. Cara, Marcelo, você tá triste? Marcelo, você tá chateado? Não estou. Eu estou me avaliando para que isso não se repita nos próximos pregões. Para vocês terem uma ideia do tamanho da falta de atenção, existiu algumas perdas que eu simplesmente não olhei nem a agenda econômica. E aí, todo o meu checklist antes do pregão, não me pergunte o porquê, eu não fiz. Falei, pô, tinha uma agenda econômica e eu não olhei. Mas voltamos à programação normal, não tem que me lamentar. Viver do mercado, e eu digo, quando eu falo mercado, todo mundo fala assim, você não vive de day trade. Não, eu não vivo do day trade, eu vivo do mercado financeiro. Cara, eu tenho swing trade, tenho fundos imobiliários, eu faço as minhas operações fora o day trade, eu sei que o day trade ele é o mais arriscado, eu falo muito mais dele porque eu tenho a preocupação com quem está me ouvindo. Então eu me preocupo, o vídeo ele é mais de preocupação com quem está do outro lado assistindo esse vídeo do que qualquer outra coisa. Galera, obrigado, mais um mês. Eu não ia fazer esse vídeo, não ia fazer o 13º mês, porém, como foi um mês extremamente negativo, contrário aos meses anteriores, eu falei, cara, eu faço questão de mostrar, só para não mostrar que eu só ganho, então, ou seja, que eu estou fazendo sempre tudo certo. Eu erro também, ser humano, ou seja, aqui do lado de cá tem um pai de família que é ser humano que erra também. Beleza, galera? Mais uma vez, obrigado por tudo. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal, comente. Faço questão de responder, respondo com o maior carinho, faço o vídeo com o maior carinho, sempre para ajudar a vocês no processo. Muito obrigado por tudo, fui!